Eu estava separando algumas coisas para a gente abordar aqui nessa situação, porque eu queria deixar claro, né? Muita gente parte do princípio que, por se tratar de Vasco, ser uma instituição, mas que também é um time de futebol, as pessoas acabam tratando no sentido de não é um problema do meu time. Isso é uma parada que acontece com muita frequência, né? Vamos supor, eu sou vascaíno, se o Flamengo tiver um problema, eu, particularmente, por não ser algo que atrapalha ou que, de certa forma, interfira no dia a dia do meu time, não seria ou não faria parte dos meus problemas do dia a dia, tá ligado? Só que essa situação de São Januário especificamente é uma situação tão inacreditável que hoje, por incrível que pareça, eu tenho visto um movimento até, ainda que menor do que acredito eu que deveria ser, de outras torcidas falando sobre tudo isso que está acontecendo. Aliás, eu conversei agora com um tricolor lá no Twitter, e logo um tricolor, né, que ultimamente a torcida do Fluminense e do Vasco, ainda que na vida real, no sentido de fora do Twitter, a relação não seja como é no Twitter, a gente sabe que no Twitter as duas torcidas são como se fossem arquirrivais. Eu estava conversando com um tricolor que estava em concordância com a torcida do Vasco em relação a ser um absurdo tudo isso que está acontecendo. Então, como a situação está tomando essa proporção toda, logicamente pelo absurdo que está acontecendo, eu separei algumas coisas para a gente começar a live falando desse absurdo, porque quando acontecem situações desse tipo, foi até o que eu tuitei lá, né? É importante que a gente se posicione, que a gente fale, que a gente discorde publicamente, porque se a gente der paz para as pessoas que tomam esse tipo de atitude, que têm esse tipo de comportamento, elas vão se sentir à vontade para continuar agindo de tal maneira. Então eu acredito que seja muito importante que todo mundo, não sou o Alan, o Danessa, acho que todo mundo tem uma participação, e eu não vou ficar cobrando, você que torce para outro time, você tem que falar, mas pelo menos se debruce sobre a situação, para você saber do que está acontecendo. Se você, sabendo o que está acontecendo, achar por bem se posicionar, melhor ainda. Mas pelo menos se debruce sobre a situação. Porque eu sei que é normal, quando aparece uma situação dessa na sua timeline lá, você vê que é de outro time, a primeira coisa que você pensa assim, quando é de um rival, é por fazer alguma zoação, fazer alguma brincadeira, fazer alguma coisa assim, e eu acho que essa situação em específico não cabe, entendeu? E no texto ele disse: não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Agora, a justiça impede que o clube receba seus torcedores nos jogos em São Januário. Impediu, o Vasco recorreu e o veto foi mantido de forma chocante. São Januário, estádio que tanto incomoda a elite carioca, foi construído em 27, tijolo a tijolo, erguido pela força, paixão e devoção da gente vascaína. Pedra a pedra, cimento sem ajuda do poder público que quase sempre deu as costas para o clube. E agora, 96 anos depois, concluíram que São Januário e as vielas estreitas da barreira do Vasco são um risco para a sociedade. A ideia pode ser jogar o Vasco na clandestinidade. Quem sabe acabar com o Vasco. Só esqueceram de uma coisa: o Vasco sempre foi resistência, enverga, mas não quebra, no sentido de que ainda que com tudo isso esteja acontecendo, o intuito deles, ainda que eles tenham o poder nas mãos, o intuito deles não vai se realizar. Porque tem muita gente disposta a impedir que isso aconteça. Aí eu separei esse tweet aqui, que já é um debate que vai além do fato do Vasco jogar em São Januário com torcida ou não, diretamente. Mas do que isso faz com que ocorra indiretamente no momento que o Vasco é proibido de levar seus torcedores a São Januário. O dado é o seguinte, quer dizer, o fato é: justiça mantém proibição do público em São Januário, estádio do Vasco. Por que esse problema não é só do clube? Ou seja, por que não é só o Vasco que está sendo prejudicado com isso? Ainda que ele seja o maior prejudicado. População do entorno: 18 mil habitantes afetados direta ou indiretamente. Renda dos moradores da região que estão em busca de emprego, você vai ali, 68% dos moradores do entorno de São Januário recebem até um salário mínimo. Ou seja, muito mais da metade dos moradores do entorno de São Januário recebem até um salário mínimo. 24,8% de 1 a 2 salários mínimos. 5% de 2 a 3. E somando de 3 a 4 e de 4 a 5, a gente não tem nem 2% do total. Circularia em volta ali de 1,9%. Para se ter uma noção do que está acontecendo. O comércio local, pelo fato
da interdição impedir que os torcedores do Vasco frequentem aos jogos, mostra uma queda de 60% na receita mensal dos estabelecimentos. 300 trabalhadores autônomos deixam de ser contratados em cada dia de jogo. Comerciantes chegam a ganhar, né, podem ganhar até, o equivalente a um mês de trabalho em um dia de jogo do Vasco. E aqui, né, os números de vendedores autônomos: 250 vendedores credenciados estão deixando de trabalhar em dia de jogos do Vasco, e mais 300 vendedores informais que também estão deixando de trabalhar em dias de jogos do Vasco. Então, assim, você fazendo um cálculo rápido, percebe que não só o Vasco como instituição, mas todos os moradores do entorno de São Januário que dependem, todo o comércio local que depende do público, depende da vitrine que são os jogos do Vasco, estão sofrendo por essa interdição, né? E aí eu separei também esse trecho do Lédio Carmona falando sobre, que, se eu não me engano, foi ao ar hoje. Posso estar equivocado, se não foi ao ar hoje, foi ao ar recentemente, né? Porque é falando justamente sobre essa situação. O governo do estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá a São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e, de novo, vai ser a resistência. Vamos embora. É o que vai acontecer. O governo... E qual é o problema? São aspas fortes, né? Mas qual que é o problema disso tudo? Eu vi até que teve um comentário aí que foi feito com muita educação, falando sobre... eu concordo que o Vasco não deve usar o Maracanã agora e tal. E você pode ter essa opinião. Você tem total tranquilidade, tanto que você falou aí, e eu não te repreendi em momento algum, ainda que eu discorde de você. Mas isso aí, existe o debate, sabe? Existe o debate. O Vasco pode jogar no Maracanã? Aí você vai fazer um argumento, o Vasco não deve jogar no Maracanã por tal. Aí você vai ser rebatido com o argumento de, o Vasco deve jogar no Maracanã por tal. E aí os dois lados vão tentar minimamente fazer uma linha argumentativa coerente para representar o seu lado e o seu interesse. Tudo bem, a vida é assim. Agora, São Januário foi interditado. São Januário foi interditado, se eu não me engano, na mesma rodada que a Vila Belmiro foi interditada. Eu, em live, falei, não posso reclamar de São Januário ter sido... do Vasco ter sido punido, porque houve uma confusão. E, para confusões, existem punições. Para toda ação, tem uma reação. A Vila foi interditado, o Santos foi punido também. Só que o que acontece? O Santos foi punido, a Vila foi interditada, depois de um jogo que foi paralisado durante o seu procedimento, né? Foi suspenso, porque o jogo não acabou. A confusão se deu, em boa parte, dentro de campo, e a Vila Belmiro já voltou a receber público. Em São Januário, por uma confusão que ocorreu fora de campo, depois do jogo acabar, São Januário ainda não voltou a receber público, São Januário continua interditado, e depois de mais uma decisão hoje, ele segue interditado. E o Santos já jogou tem quanto tempo? Se você parar pra ver. Só que aí, o que acontece? Dentro dessa argumentação, você, ouvindo isso que eu falei, da Vila já voltar a receber público, e de São Januário seguir interditado, e agora com essa interdição prolongada, você, obviamente, quando não está a par da situação, se pergunta, né? Por quê? Tem um motivo. Ninguém é maluco, as pessoas não são malucas, estão fazendo isso à toa. Ok, tem uma alegação. São Januário, e eu mostrei o trecho aqui, tá? São Januário é rodeado de comunidades, e que nessas comunidades, por vezes, você consegue ouvir o barulho de tiros, e tem muitos torcedores andando embriagados em volta do estádio. Eu queria explicar de uma forma um pouco menos objetiva, mas eu acho que no momento se pede um comportamento objetivo. No Rio de Janeiro, e em grande parte do Brasil, se você não puder realizar um evento próximo a uma comunidade, você não realiza nem um culto na igreja. Vou dar um exemplo aqui de Niterói, que é a cidade que eu moro, que é uma cidade tranquila dentro do Rio de Janeiro, e eu moro num bairro tranquilo de Niterói. Ou seja, vamos lá, eu moro numa cidade tranquila do Rio de Janeiro, e dentro dessa cidade tranquila do Rio de Janeiro, eu moro num bairro tranquilo dessa cidade tranquila dentro do Rio de Janeiro. E eu moro num apartamento, no 10º andar. Eu tô aqui, pontuem, tá? Tudo que eu tô falando. Num bairro tranquilo, numa cidade tranquila. Já me ocorreu mais de uma vez de eu acordar ouvindo barulhos de tiro. E aí, eu faço essa pergunta e eu acho que todo mundo que mora no Rio de Janeiro vai conseguir responder. Existe algum lugar que você possa interditar alegando que é próximo de comunidade? Alegando que você pode ouvir um barulho de tiro com frequência? Porque
que mal lhe faça a pergunta. O Maracanã é próximo de comunidades. Ou tô mentindo? Eu tô mentindo quando eu falo que o Maracanã é próximo de comunidades? No Newton Santos, os torcedores entram no estádio e fazem um pré-jogo completamente embriagados. Eu estou mentindo quando eu falo isso? Ou não? Então, cara, é muito complicado. Por quê? São Januário, ser perto de comunidade, ser contornado por comunidade, é um motivo de alegação que justifica a interdição do estádio, sendo que, outros estádios são próximos à comunidade. Por que em São Januário terem vielas que os torcedores ficam embriagados é motivo para a interdição e nos outros estádios isso não é motivo? É isso que a gente está querendo entender. A torcida do Vasco não está contestando o fato de São Januário ter sido punido. A torcida do Vasco está contestando o fato de São Januário seguir interditado, agora, mais uma vez, com esse tipo de alegação. Que gente, é inacreditável isso. Agora, o pessoal que está na live, que não estava a par da situação e das nuances da situação, consegue entender o porquê da torcida do Vasco estar tão revoltada com o que está acontecendo? É que é muito difícil falar sobre um assunto desse, porque é muito pesado. Mas a gente lidou recentemente com mortes em torno de estádio de futebol, com briga de torcida em situações milhares de vezes piores, com jogo de futebol sendo paralisado e não acabando. Em todos esses estádios, os jogos estão acontecendo normalmente e o público está sendo recebido como se nada tivesse acontecido. Em São Januário, seguimos com o estádio interditado, porque ele é rodeado por uma favela e porque os torcedores ficam se embriagando antes do jogo começar. Vocês têm noção da situação que a gente está se deparando? Então é por isso que eu falei e fiz questão de dizer. Eu não vou ser aquele cara chato que vai ficar aqui, você que é flamenguista, você que é tricolor, você que é São Paulino, você tem que se posicionar. Não, você faz o que você quiser. Você está na sua casa, você que paga a sua internet, você faz o que você quiser. O que eu estou pedindo é que não ironizem e se forem comentar, se debrucem sobre o que está acontecendo para que vocês entendam que a torcida do Vasco não está revoltada à toa, entendeu? Porque é claro, rolou lá, tal situação, o Vasco perdeu, o torcedor do Vasco ficou puto com sei lá o que. Irmão, âmbito esportivo, ainda que você possa talvez concordar com a indignação da torcida do Vasco, vai ser uma coisa, tá ligado? A gente tá falando de uma comunidade toda sendo afetada diariamente, de pessoas que dependem dos jogos em São Januário, ou seja, é uma situação que ultrapassa todas as camadas. E pra fechar, depois de debatido todo esse assunto, eu peguei um vídeo de um botafoguense, do Pedro Certezas, que a gente tanto brinca aqui, que ironizou a situação, mas eu já deixei claro algumas vezes aqui, né? Eu sou de uma linha que acredita que o humor, que a ironia, a piada, pode ser sim uma forma de protesto. Então, cara, ele fez eu posso dizer que um protesto cômico em relação à forma que os poderosos estão tratando o caso de São Januário. Então, eu acho que é um vídeo de um torcedor que não é do Vasco, que sempre que pode zoa o Vasco, mas que ao se deparar com essa situação, fez questão de usar a voz que tem para se pronunciar acerca disso. Vamos lá, me apresento, juiz Abdias Leblanc Bulhões, no caso Vasco querendo voltar a jogar em São Januário. Pelo que eu tô entendendo aqui, em volta do estádio ali tem muito pobre, né? Aí fica um pouco complicado liberar, porque onde tem pobre tem violência. Semana passada, por exemplo, meu porteiro não limpou meu BMW, eu mandei ele ser demitido e ele ficou violentíssimo. Mas, gente, tem tanto estádio lindo na Europa, o pessoal vai querer jogar em São Cristóvão, por quê? Ué, gente, lá tem pobre e preto? Não, já me basta essa gente na praia, né? Aqui fala que seria bom pro pessoal que vive de vender churrasco na porta do estádio. Galera, o rodízio no fogo de chão não tá nem R$300. Quem come esse churrasco? A gente não vai ter como liberar, né? Esse pessoal vai querer ver jogo e se deixar ver jogo, daqui a pouco vai querer estudar, vai querer votar. Aí já sabe. Próximo caso, racismo no estádio. Paga R$10, tá liberado. Vambora? Então, exatamente, né? Seria cômico se não fosse trágico.
como hoje e sempre, né, os poderosos tendem a lidar com o esporte que a gente ama, né? E esse final aqui eu acho que é mais emblemático ainda, quando ele fala sobre a forma que até o racismo é tratado hoje em dia, né? Não tô voltando muito no tempo, não. Hoje em dia, quando ocorre um ato claro, às vezes até documentado, filmado por vários ângulos de racismo, os caras cobram uma punição de qualquer merreca para um clube de futebol e fica por isso mesmo. Então, cara, eu acho que tá mais que na hora de que todas as torcidas comecem a não só pensar, refletir, como se posicionar diante da forma que os poderosos, eu posso dizer assim, para não acabar dizendo o nome de ninguém e tal, recebendo processo, alguma coisa do tipo, porque também não é o meu intuito, né? Mas eu acho que eu tô conseguindo ser bem claro, da forma que os poderosos têm lidado com o esporte que a gente tanto ama, tá ligado? E quando eu falo isso, obviamente eu não falo só sobre preço de ingresso. Eu falo sobre decisões completamente arbitrárias e preconceituosas, como essa no caso do São Januário. E eu falo disso até a proibição de festas simples, até a parte que eles ignoram comportamentos completamente desumanos, fingindo que se importam por um eventual pagamento de multa. Então acho que todo mundo devia se unir nesse momento para bater de frente mesmo com essa parada, porque se a gente não fizer nada, eles vão continuar deitando e rolando em cima de uma parada que pra gente tem um significado muito importante, né? Porque, valeu Slim Reis, porque além de tudo isso que eu tô falando, dos moradores da Barreira, dos moradores de todas as comunidades, de toda forma de preconceito que está sendo exacerbada nessa situação, é importante também a gente ressaltar que o acesso à cultura também devia ser uma garantia básica. E eu falo devia ser não no sentido de que não tem que ser, mas devia ser no sentido de que não é cumprida. O acesso à cultura, o acesso ao entretenimento devia ser uma garantia básica de todo cidadão. E você querer ir a um estádio, assistir um jogo de futebol, um espetáculo, que é algo que é popular nesse país desde que o mundo é mundo, devia ser permitido a tudo e todos. E além de toda essa temática que a gente está abordando em relação ao preço dos ingressos também, que aí já não estou nem falando de Vasco, eu estou falando de todos os times, devia ser algo muito mais acessível para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de se entreter. Mas enfim,